E vamos a São Paulo com a repórter Priscila de Paula para discutir a importância da proclamação da República. Boa noite a todos. Nós recebemos aqui no estúdio a professora de História Contemporânea da USP, Maria Aparecida Aquino. Professora, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer estar com vocês. Bom, a gente viu a reportagem sobre a história da proclamação da República. Mas a proclamação em si carrega um ideal. Que ideal é esse? Bom, na realidade é o ideal republicano, que é um ideal extremamente importante que acompanha, ao contrário do que a gente possa imaginar, a história do Brasil há muito tempo. Então, só para a gente pensar um pouquinho em termos do significado do ideal republicano. Então, a ideia de república, ela tem um sentido que vem dos antigos romanos. Então, a primeira experiência no Ocidente de república é de Roma. E a palavra república, que é uma palavra de origem latina, ela já tem um sentido que diz tudo do sentido do ideal republicano. Rex publicae. Público, aquilo que é do povo, e rex, uma coisa, algo que. Então, o que pertence ao povo. Consequentemente, quando a gente pensa num ideal republicano, estamos pensando num regime que efetivamente seja um regime que contenha uma intensa participação popular. Mas a proclamação em si teve pouca participação popular. Sim. O proclamador, Marechal Deodoro, era um representante das forças militares. Isso compromete esse início da República no Brasil? Eu acho que compromete, sim, indubitavelmente compromete, porque, na realidade, o que é que você vai ter? Você vai ter que a população que desejava a República, esse ideal está presente, você encontra, por exemplo, entre os participantes da Inconfidência Mineira, em 1789, 100 anos antes da proclamação da República, você já encontra a presença do ideal republicano, que é uma coisa que acompanha o povo, mas na hora em que ele se efetiva como se fosse algo que alguns historiadores consideram um golpe, sem presença do povo. Então, a ausência da presença do povo e nos primeiros momentos da República, você ter uma República que era chamada de República da Espada, essencialmente militar, isso compromete efetivamente esse nosso início em algo tão belo que é o ideal republicano. E como foi depois desse início, esse primeiro período? Como tem sido a República no Brasil? Olha, a República Brasileira, ela é, digamos assim, em termos de seguir o ideal, ela é muito jovem. Porque se você for pensar os primeiros tempos de República, e não são poucos tempos, não, nós temos aí um espaço de 41 anos aproximadamente, de 1889 a 1930, você tem uma participação popular muito pequena. Existe voto, sim, mas o voto é censitário, ou seja, limita-se o direito de voto às pessoas que têm posses, que possuem bens. Então, isso é extremamente grave. A maior parte da população não tem direito à participação. Depois nós temos a chamada Revolução de 30, que é discutível, e a partir daí você entra num regime ditatorial, que dura 15 longos anos, que é o período de Vargas. O primeiro momento. Exatamente, o primeiro momento ditatorial do Brasil. E a partir daí é que nós vamos conhecer efetivamente, em 1945, quando Vargas deixa o poder, nós vamos começar a conhecer o gostinho de democracia. Então, nós temos aí um período de 19 anos, 1945 a 1964, em que efetivamente se tentou construir a República, mas esta também foi interrompida. Foi um golpe militar que tirou, no caso, João Goulart do poder. Exatamente. Então, é bom que se diga, né? O presidente João Goulart é um presidente legitimamente eleito. Porque, ao contrário do que a gente tem hoje não se vota em vice, você já vota na chapa. Naquela época se votava para presidente e para vice. E o que é que você vai ter no momento que se elege João Goulart? Você vai ter um presidente de uma chapa, que é a UDN, que é Jânio Quadros, e nós temos um vice-presidente de outra, que vem do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Não é o mesmo PTB de hoje, é diferente. E era um partido de intensa participação e presença dos trabalhadores do Brasil. Então, você tem um presidente o vice-presidente que vai assumir, que tem uma participação popular bastante importante. Com a renúncia do Jânio, num período muito curto de 7 meses de governo, você vai ter que ele assume o poder, já com dificuldades, os militares já estão ouriçados, sabendo que ele vem, né? Então já não querem a presença, e ele vem com uma plataforma bastante social, com um desejo social muito grande, e no momento que ele está iniciando, ele contraria alguns interesses, que são esses interesses que estão envolvidos no golpe de Estado de 1964. Mais um momento que compromete a República Brasileira? Profundamente. Um momento de ausência de participação popular, um momento de restrição partidária extremamente violenta,
violenta, um momento de perseguição a todas as pessoas que ousassem ter diferenças, ideias políticas, ações políticas diferenciadas. Então, é um momento de restrição. E as pessoas que entendem de legislação dizem que talvez o ato mais violento em termos de legislação foi cometido nesse momento, que é o famoso ato institucional número 5, que cancelou todas as chamadas liberdades democráticas da população brasileira. A gente só retoma isso em 1985. Então, em 1985, nós vamos ter, felizmente, a devolução do poder aos civis. Agora, efetivamente, com o direito de, digamos assim, participação nas eleições e votação direta para presidente da República, só recuperamos efetivamente em 1989. E em 1990 assume o primeiro presidente eleito, depois de 1964. Com relação ao nome da República Brasileira, República Federativa do Brasil, Sim. em que os estados têm autonomias. Mas isso funciona? Infelizmente, não muito, né? Evidentemente, o Brasil é um país que possui grandes diferenças territoriais, são diferenças de todos os aspectos. Então, por exemplo, se você disser aspirações da população do Amazonas, elas são necessariamente muito diferentes, por exemplo, das aspirações da população de São Paulo, por todas as razões do estágio em que o Amazonas está, do tipo de desenvolvimento que ele possui, do tipo de desejos da população completamente diferentes. Então, na realidade, ser uma república federativa para o Brasil é muito interessante. Mas, ao contrário do que se imagina, dentro do nosso estilo de política, dentro da forma como o nosso presidencialismo está armado, existe uma centralização muito grande ainda no poder central de Brasília. Isto quer dizer que a autonomia dos estados é uma autonomia que nem sempre é absolutamente respeitada. Então, nós somos uma república federativa, mas com pouca liberdade para efetivamente a federação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de perguntar para a senhora. Essa semana a gente acompanhou a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Muitas pessoas, até o governo, historiadores, dizem que é um momento muito importante, histórico. Qual a importância disso para a nossa história de fato? Olha, em primeiro lugar, o compromisso com a verdade, né? Então, se você restaurar a verdade, você descobrir que efetivamente este ex-presidente, após 12 anos de exílio, ele é assassinado e amando muito provavelmente do comando central do Brasil, então significa que o que é que esse homem representava, né? Então, que grande perigo os militares encaravam numa pessoa que já não tinha mais liberdade de ação, não podia voltar em hipótese alguma para o Brasil e que representava um medo tão grande. Então, restaurar a verdade a esse respeito é extremamente importante para o Brasil. Quanto mais a sociedade brasileira tiver conhecimento efetivo dos fatos, maior possibilidade ela tem de lutar e conquistar os seus direitos. Uma última pergunta, para terminar. O que precisa ser feito para reforçar a República no Brasil? Precisa ser feito o que a gente vem fazendo, né? Então, nós estamos num momento muito feliz da República Brasileira em que a gente acompanhou a população nas ruas, pedindo seus direitos, em diferentes estados do Brasil, como se fosse algo quase que espontâneo. Então, parece que as pessoas gostaram da rua, isso é extremamente importante, e mostraram que vieram para ficar. Ou seja, não vão calar quando sentirem os seus direitos atingidos. Então, nós precisamos fazer mais do que nós temos feito ultimamente. Professora Maria Aparecida Aquino, muito obrigada pela entrevista da senhora. Eu que agradeço a gentileza do convite.